Livro de Eclesiastes, capítulo 9. O pastor Rian me deu um tema, em busca do avivamento pessoal. Em busca do avivamento pessoal. Comecei a orar e buscar o que eu vou falar sobre isso. E imagino que saiu mais um estudo do que uma mensagem. E preciso da graça de Deus para falar tudo o que tem que ser dito nesse tempo que me foi passado. Mas eu creio que esse texto sintetiza tudo o que nós precisamos saber ou praticar, ou saber e praticar acerca dessa busca do avivamento pessoal. Versículo 8 diz assim: sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Então, sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Se você receber isso no seu espírito, já é suficiente. Eu nem precisaria mencionar todos os pontos que eu tenho aqui para falar. Pai Santo, no nome de Jesus, dá-me no abrir da minha boca a tua palavra com sabedoria para fazer notório o mistério do Evangelho. Que o Espírito Santo flua agora através de mim, através da minha boca. Fala conosco, Senhor. Eu te peço, eu dependo de ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar? Olha, nós temos aqui um desafio duplo. Um duplo desafio. O primeiro desafio é manter as vestes alvas. Vamos falar juntos? Manter as vestes alvas. Segundo desafio: não deixar faltar o óleo sobre a cabeça. Vamos lá? Não deixar faltar o óleo sobre a cabeça. Vestes alvas, vestes brancas, falam de santidade. Diga santidade. Santidade. Diga pureza. Pureza. Retidão. Retidão. Moralidade. Moralidade. Isso está de acordo com os 4 pilares, segundo o meu entendimento, que governam o relacionamento, a conduta humana. Eu vou citar rapidamente esses pilares ou princípios. O primeiro é a aliança. Aliança. A questão da aliança na igreja, na Bíblia, ela é muito forte. Muito forte. Aliança é um casamento, é um pacto. Através dela o ser humano se torna uma só carne com o outro, no caso marido e mulher, e com o Senhor se torna um só espírito. Isso só é possível, eu falo assim, dentro dos princípios de Deus, de acordo com o que Deus estabeleceu. Não estou falando aqui de regras humanas, de jeitinhos de brasileiros, de paixão de carne. Estou falando pela palavra. Isso só é possível, ou seja, tornar-se uma só carne e tornar-se um só espírito com o Senhor, só é possível através de uma aliança. Diga mais uma vez, aliança. Portanto, a aliança é um dos pilares que governam o relacionamento humano, tanto um para com o outro, como do homem para com Deus. A aliança. O segundo pilar é dignidade. Fale comigo, dignidade. Dignidade. Quando eu falo dignidade, eu estou falando de respeito próprio. Estou falando de comprometimento devido ao Criador.
fomos criados à sua imagem e semelhança. Quer dignidade maior do que essa? De sermos comparados pela Bíblia, imagem e semelhança do Altíssimo, do Criador. Portanto, a dignidade humana, irmãos, nós temos muitas vezes insegurança, medo de pecar, porque nós aprendemos na igreja acerca do orgulho, e a gente tem medo de dizer: não, eu sou digno, eu mereço, eu sou digno, ou não sou digno disso, eu não mereço isso. Às vezes nós pensamos que ao falar isso, nós estamos pecando por causa do orgulho, batendo no peito. Não é isso, não é disso que eu estou falando. A dignidade é uma qualidade que Deus criou, colocou em nós, sabe? E o ponto mais forte da dignidade humana é a sua semelhança, a semelhança do ser humano com o seu Criador. Foi Deus quem disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse, portanto, é um ponto importante no relacionamento. O terceiro, aliás, é caráter. O caráter, estou dizendo, de preservação e demonstração de traços herdados do modelo do qual fomos criados. O modelo é Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. E nós encontramos, é muito fácil identificar, aliás, traços do caráter da serpente, por exemplo, de Satanás, nas pessoas. As pessoas, às vezes, elas demonstram traços de um caráter caído, pecaminoso, corrompido, desviado do verdadeiro caráter. E o caráter de Cristo, esse é o nosso objetivo, é demonstrar ou absorver o caráter de Cristo, absorver e demonstrar. O caráter, ele, falando assim de maneira geral, especialistas desse assunto dizem que ele é 50% herdado dos pais, 25% herdados dos avós, e outros 25% do meio onde a pessoa vive. Então, dependendo do meio onde a pessoa vive, esses 25% poderão destonar ou manchar o bom caráter herdado dos seus ancestrais. Então, caráter, essa preservação e demonstração de traços herdados do modelo do qual fomos criados, que é Cristo. O quarto pilar, ao meu ver, é a moralidade. Eu estou falando de um conjunto de valores que determinam nossos costumes pessoais e particulares. A regra é: somos verdadeiros somente quando estamos sozinhos, sem ninguém por perto, né? A moralidade é não expor nossas intimidades. Imagino que uma das maiores crises pela qual a igreja está passando hoje é nesse aspecto, no aspecto da moralidade. O mundo está mergulhado na imoralidade. Eu li que Harrison Ford entrou num hotel e algumas garotas o reconheceram e começaram a assediá-lo e dizer: por favor, um autógrafo, fale conosco, um autógrafo, uma foto, fale conosco. E ele, cansado, não deu atenção para elas, pegou a chave e subiu, e elas foram atrás, e ele entrou pelo corredor procurando o seu apartamento, e quando achou, destrancou a porta, e elas correndo gritaram: por favor, ao menos nos diga se você é o verdadeiro Harrison Ford.
Ele, quando ouviu isso, ele abriu a porta, botou a cabeça para fora e disse para elas: somente quando estou sozinho. Essa é a questão. Somente quando estamos sozinhos é que nós somos verdadeiros. Portanto, intimidades não podem ser expostas às pessoas além de você, a menos que seja casado, marido e mulher, não é? Há certas intimidades, assim mesmo ainda há limites na prática dessa moralidade, porque são regras, irmãos, são princípios que Deus estabeleceu na conduta e no relacionamento humano. Deixa eu ver aqui. Postura é a palavra que resume o ato de manter sempre alvas as suas vestes. Fala comigo, postura. Quando eu falo postura, eu imagino, eu penso assim, numa foto bem tirada, sabe? Numa pose, quando você se posiciona para uma foto, bem vestido adequadamente, à ocasião, lógico, né? E a gente vê por aí alguns figurões, algumas fotos, você conhecendo a história da pessoa, daquela foto, você começa a admirar, não é? E fala: esse homem é muito digno, o seu olhar me ensina, a sua postura me ensina, o seu comportamento me ensina, né? Conta-se que São Francisco de Assis, uma vez, um seminarista disse: por favor, eu queria aprender a evangelizar, o senhor pode me ensinar? Ele disse: amanhã, tal hora, a gente se encontra aqui. E se encontraram, e o Francisco de Assis pegou o chapéu dele, pôs na cabeça e disse para o seminarista: me siga, hoje eu vou te ensinar a evangelizar. E ele acompanhou o São Francisco de Assis, e ele foi pelas ruas andando, não dizia nada para ninguém, mas de vez em quando ele tirava o seu chapéu e inclinava assim para as pessoas, fazia um gesto de cumprimento, botava o seu chapéu na cabeça, voltava, continuava a andar, e passava para uma outra pessoa a mesma coisa, e depois voltou lá para o seminário, para o convento, sei lá, e pôs lá o seu chapéu, e o seminarista também pôs o seu chapéu lá, e disse: mas escuta, o senhor disse que hoje o senhor ia me ensinar a evangelizar. Ele disse: eu ensinei, mas o senhor não disse uma palavra para ninguém. Ele disse: não foi necessário. Então, essa conduta, essa dignidade, essa moralidade, irmãos, oh, aleluia, isso fala mais alto do que palavras. O que adianta eu estar aqui discursando, falando horas e horas, belas palavras, belas poesias, belos cânticos, e você olhar para mim e dizer: esse é um atrapalhado, esse aí, ele é um traidor, ele é um ladrão, ele fala palavrão, ele não declara direito seu imposto de renda, ele é isso, ele é aquilo, eu conheço as suas falhas. Mas se eu passo por aqui, sem dizer uma palavra, cumprimento os irmãos, abraço os irmãos, e saio daqui, pego o meu carro, e você diz para o outro: ali vai um grande homem de Deus, isso vai valer mais do que qualquer discurso meu. Sabe, pastores, eu penso que isso vale mais do que você ficar arrebatado no Espírito por 3 dias, falando em línguas. Vale mais do que aquele culto que a gente gosta de participar, que vara a hora, entra a madrugada, você saltando, pulando e profetizando. Vale muito mais, porque nos momentos de aflições, as aflições vêm para todos, nós nos esquecemos daqueles momentos gloriosos, e às vezes sequer falamos em línguas, sequer dizemos: Deus tem misericórdia. Mas quando você está firmado nesses princípios, quando você olha e diz: não, eu tenho uma aliança com o meu Deus,
Diga aleluia. Diga, eu tenho a dignidade do Espírito habitando dentro de mim. Eu tenho o caráter de Cristo. Eu tenho uma moralidade intocável. Eu vou vencer. Eu vou sair dessa. Às vezes, naquele momento em que parece que a oração nem chega no teto. Aquele momento que todos nos desprezam. Os nossos amigos desaparecem. A nossa conta no vermelho e ninguém nos empresta um centavo. Ninguém nos socorre. Mas se você está firmado nessa verdade, você é aquele cara que conseguiu um avivamento especial na sua vida. Aliás, um avivamento pessoal. Eu quero deixar algo concreto para os irmãos. Eu quero deixar algo que os irmãos possam depois ouvir e possam ensinar para os outros. Porque Deus não se engana. E o Senhor tem dito que uma grande destruição está vindo sobre os homens em toda a terra. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Você precisa aprender a ser um crente sozinho. Crente sozinho, independente do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu pastor, do seu marido, da sua mulher. Isso é avivamento pessoal. Ao meu ver, isso é um avivamento. Mas nós temos aqui a outra parte: não deixar faltar o óleo sobre a cabeça. Isso fala de separação. Diga separação. Mais forte, separação. Escolha. Santificação. Isso fala de vida neste mundo, sob os cuidados daquele que nos escolheu. Fala de responsabilidade sacerdotal e ministerial. Fala de identidade e identificação com quem derramou o óleo sobre a sua cabeça. Eu não estou falando do pastor que ungiu, que consagrou você. Eu estou falando daquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou falando do ungido, do Messias, do Cristo, Jesus de Nazaré. Eu vou citar aqui algumas questões práticas. Eu escrevi questões práticas por um avivamento pessoal. Primeiro, batalhe por sua fé. Nunca desista. Você me ouviu? Judas, o apóstolo, irmão de Jesus, diz: batalhando pela vossa santíssima fé, que uma vez foi dada aos santos. Diga, a fé me foi dada. Diga, a fé me foi dada. Você está aqui hoje porque você respondeu a essa fé. Portanto, batalhe pela sua fé. Batalhe pela sua fé. É guerra. É guerra. Avivamento pessoal, meu irmão, nem sempre é repepé, ralabaxaias. Às vezes é guerra mesmo, porque o diabo vai lutar para roubar a semente que foi plantada no seu coração. Aleluia. Não desista. Não desista. Jamais. Segundo, cumpra fielmente o seu chamado. Termine o que você começou. Termine. Não desista. Recebeu uma incumbência, recebeu um chamado, recebeu algo para fazer no ministério, na igreja de Deus, do pastor. Cumpra o seu ministério. Termine o que você começou a fazer. Não pare no meio do caminho.
3. Não desista da sua igreja. Ame-a, honre-a, sirva. Esta igreja não tem curas como tem lá na Deus e Amor. Então vai para lá. Por que você saiu de lá então? Se tem uma coisa que chateia um pastor, é receber um membro de outra igreja que vive a dizer: mas onde eu estava não era assim. Lá onde estava era assim, assado. Então por que saiu de lá? Ame a sua igreja. Se Deus quisesse você comigo, você estaria lá. Se você está aqui, não saia daqui. 3 jovens me rodearam ao redor de uma mesa no aniversário. E disseram: nós estamos saindo da nossa igreja, estamos indo para a sua igreja. Eu disse: eu não quero vocês lá na nossa igreja. Bem assim. Como assim? Nós não abrimos uma igreja para levar vocês. Não quero ninguém da sua igreja na nossa igreja. 3. Dos 3, 1 apareceu lá e disse assim: eu sei que o Senhor disse que não me queria aqui, mas Deus me quer aqui. Aí eu disse: por conta e risco sua. Agora, no mover do Espírito Santo, consagramos ele como profeta. Era profeta mesmo. Sabe de que eu estou falando? Então, por favor, não saia daqui, mas nem para ir para a minha igreja. Termine o trabalho que Deus te deu para fazer. Depois que terminar, vai ao seu pastor e diz: está concluído. Ele vai te dar outro. Estou com vontade de falar umas coisas aqui, mas não vou falar não. Deixa para outra vez. Segundo, não desista dos seus sonhos e prepare-se para vivê-los. Glória a Deus. Oh Deus, o pastor Rian disse que eu posso passar das 9h30. Vocês deixam? Te entreguei. Não desista dos seus sonhos. Eu vou contar a história de um menino, rapidinho essa. Você quer de vidro temperado? Eu conheci um garoto que foi talvez entre os 6 e 8 anos de idade. Ele começou a sonhar. Ele olhava para alguém ministrando, como eu estou fazendo aqui, e ficava pensando: será que um dia eu vou falar bonito igual esse homem? O avião passava lá em cima e ele dizia: será que um dia eu vou andar de avião? De onde será que esse avião está vindo? E para onde será que ele está indo? Um dia o pai dele comprou um rádio, e quando ele ficou fascinado com o rádio, com a voz que saía do rádio, e ele ficava pensando: será que um dia eu vou falar, eu vou cantar no rádio? Pensava ele, vou falar no rádio. Os anos passaram, esse garoto cresceu, casou, estudou um pouquinho, tornou-se missionário, agora viajando para a África. E todos os sonhos daquele garoto se cumpriram. Eu posso dizer: o que Deus fez por mim, pode fazer por você também. Deus cumpre sonhos. Eu não sabia ainda com quem casar. Casei novo, graças a Deus, casei logo. 22 anos de idade e ela 18. Completamos 40 anos casados agora.
esse mês passado. Mas eu pegava o ônibus, sentava lá no banco lá, ficava assim, ó, imaginando. Na época, o meu entendimento era esse, estou com a minha namorada. Eu me via viajando de ônibus com a minha namorada. Até o dia que eu a encontrei e me casei com ela. Mais um sonho cumprido. Aí começamos a namorar, ficamos noivos. E planejamos, vamos ter uma menina. Nem grávida estava, mas já era menina. Arrumamos o nome para a menina. O tempo passou e nasceu uma menina, que hoje é pastora lá comigo. Então, sonhe, meu irmão. Não desista de seus sonhos. E eu descobri que as pessoas que hoje são felizes naquilo que fazem aquilo que sonharam na sua adolescência. E descobri que há muitas pessoas que são infelizes, porque sonhou com muitas coisas na adolescência, e que não se cumpriram na sua vida. E descobri que há muitas pessoas confusas, porque Deus lhes deu um sonho, e ele não sabe sonhar, precisa ser ensinado a sonhar, como Deus fez com Abraão. Vem cá, vou te ensinar, olha aqui os céus, está vendo a estrela? Muitas estrelas, muitas. Ele diz, conte as estrelas, se puderes contar, porque assim será a tua descendência. Abraão aprendeu a sonhar, e olhava para o céu e ficava sonhando e olhando, Isaac, Jacó, Benjamim, tal. Aprenda a sonhar, desenvolva a sua capacidade de sonhar, não desista dos seus sonhos. Uma garotinha lá na África, desse tamaninho, diz assim, o meu sonho é ir para o Brasil. Eu disse para ela, pois continue sonhando, que um dia você irá para o Brasil. Porque eles já conhecem a minha história lá. E não contei tudo porque deixei reservado para quando eu voltar aqui. Número 6. Resista às tentações, despreze as afrontas e não duvide do que Deus lhe disse. Fala para quem está ao seu lado, resista às tentações. Resista às tentações. Despreze as afrontas e não duvide de Deus. Número 7, não culpe aos outros pelos seus fracassos, assuma os próprios erros e aprenda a perdoar e a pedir perdão. Viu? Não culpe, o pastor é culpado, não, você é o culpado, o marido é o culpado, não, você é a culpada, a esposa é culpada, não, você é o culpado. Assuma, chame para si, seja responsável. É esse o ensino, irmãos. Deus quer que sejamos responsáveis. Foi isso que Jesus fez. Que culpa teve Jesus? Mas ele assumiu para si a nossa culpa, a nossa dor. Diz, não, deixa ele em paz, essa culpa é minha. Deixa ele em paz, deixa ele viver, essa morte é minha. Deixa ele curado, essa doença é minha. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? 8. Você está perguntando até que número vai? Fuja da avareza. Viu? Fuja da avareza. Há pobres que são generosos e há ricos que são miseráveis. Não seja miserável. E a miséria, a avareza, ela fica estampada, às vezes em coisas pequenas. Eu me lembro, alguém ministrando
sobre casais e contou essa. A mulher comprou uma camisola cara e bonita, mas nunca usava para o marido. Sabe por quê? Porque ela guardava aquela camisola para o dia em que ela ficasse internada no hospital. Ela usar aquela camisola. Isso é avareza, isso é desgraça. Se porventura você ficar no hospital, naquele dia você vai atrás de uma camisola para o hospital, usa aquela para o seu marido. Eu pensei que os homens iam dizer, fala Deus. Cadê os maridos? Não seja miserável, seja generoso, diga generoso. Generosidade, irmãos. Na nossa igreja, eu digo assim, o nosso pãozinho de queijo aqui tem que ser o dobro do tamanho dos outros. Cachorro quente aqui tem que ter no mínimo 2 salsichas dentro. Eu não quero cachorro crente sendo servido aqui com aquela salsichinha mirradinha, sabe, que tem que pôr batatinha palha para inteirar o sanduíche. Eu falo para os irmãos, quando eu for na sua casa, não quero tomar café naquela xicrinha, sabe, que você dá dois golinhos e acaba. Me dá no copo de requeijão, mas eu quero um copo de café. Pergunta lá para os irmãos. Eu na casa deles fico com medo. Copinho de plástico, aquele plástico ruim ainda. Você pega o café, ele fica assim. Joga no lixo o café com aquele copo, não presta. Não seja miserável. Não é para desperdiçar, mas seja generoso. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus é tão generoso que até aquela água que pinga lá da pedra, pim, 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 não para de pingar. É ou não é? Ele já fez logo os rios para rolarem quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros às vezes. Fuja da avareza. Fuja da avareza. 9. Está aparecendo até os 10 mandamentos aqui. Saiba lidar com orgulho. Ele é o mais antigo dos pecados. Ao meu ver, o orgulho é o pecado mais antigo. O diabo olhou assim, não tinha espelho no céu, né? Eu não sei como é que ele se viu. Acho que ele deve ter começado. Como é que eu estou hoje? Ô, majestade, majestade não, santidade, sei lá, o senhor está lindo, maravilhoso. Eu estou igual a ele? Nem tanto, mas eu vou ser igual a ele. Amém, irmãos? Você sabe do que eu estou falando? Sabe lidar com orgulho? Mandamento número 10. E para aqui. Aprenda a ouvir e a discernir a voz do Espírito Santo. Olha, se você acha que isso é pouco, considere que essas coisas que eu disse são apenas alguns princípios para uma vida cristã comum. São bases para você se manter em pé nos dias das aflições. Para mim isso é avivamento, pessoal. Isso é avivamento, pessoal. Alguém me disse ontem, entusiasmado como um pastor, pregou muito bem na igreja dele, e ele disse, esse pastor já completou 60 anos de casado. Eu disse, aleluia. E eu perguntei para ele, alguém perguntou para ele, pastor, qual é o segredo? Qual o segredo para ficar 60 anos casado com uma mesma mulher? Ele disse, obedeça, meu filho. Esse é o segredo, obedecer. Nada mais. Gostou, né? Também gostei. Então qual o
você sair daquela fase, daquela chama da primeira paixão, porque a Bíblia não diz lá, volte ao primeiro amor. Tem uma canção, eu quero voltar ao primeiro amor. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, volta à prática das primeiras coisas. Você deixou o primeiro amor, então volte à prática. Se você voltar a praticar as primeiras coisas, aquele amor vai ressurgir, porque ele pode esfriar. Não é verdade? Assim que eu vejo. Então passou daquela fase, e agora? Bom, agora para mim nada mais novidade. Eu nem vou naquele culto, porque o que o pastor, qualquer coisa que eu for pregar, eu já sei. Eu já sei. Eu não vou naquele, alguém disse, eu não vou naquele encontro de casais, porque tudo que o Rui ensina eu já sei. Aleluia. Oh. Será que um dia eu chego lá ou não quero chegar lá? Irmãos, manter a chama da fé é você entrar num quarto, ver um homem assim com 50, 60, 70 anos de fé, igual aconteceu comigo. Eu entrei, era jovem ainda, e fomos lá achando que a gente ia levar conforto para um homem que aos nossos olhos estava à beira da morte, e ele realmente estava e morreu. E quando nós entramos jovem, 18, 20, 30 anos, a gente acha que não vai morrer nunca. Os outros vão morrer, nós, está longe. Entramos lá com o nosso violão, canta e fala. E aquele senhor disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Se esforçou para dizer, e disse assim: nem mesmo uma folha seca cai de uma árvore sem a permissão do Senhor. Meu Deus. Avivamento pessoal, irmão, é você chegar lá aos seus entas ou centos de vida e dizer assim: oh, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso é. E agora só me resta, quer dizer, não preciso fazer mais nada, não preciso orar por ninguém mais, curar ninguém mais, não preciso pregar ninguém para ninguém mais, não preciso nem da igreja mais. Só me resta agora é a coroa da justiça. Irmãos, Deus tem falado, e as coisas estão aí. As coisas estão aí para comprovar. Uma grande destruição está vindo sobre os homens em toda a terra. Né? A igreja será perseguida. A igreja ainda vai chegar numa fase que vai cumprir Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que tem sede, venha. Tal, depois diz lá que o Espírito e a noiva vão dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você não será levado ou levada à condição de clamar: ora vem, Senhor Jesus, se tudo estiver bem. Está dando tudo certo, não está me faltando nada, eu oro em línguas quando eu quero, eu estou cheio do Espírito, estou transbordando, só glória a Deus, aleluia. Quem é que quer morrer desse jeito? Quem é que quer ir embora do mundo? Está tudo bem. Outro dia eu estava pensando naquela música: eu queria ver a braveza dos santos, como é que é? Em plena arena, enfrentando os leões. Aí eu pensei: será que eu queria ver isso mesmo? Eu queria isso para mim? Pois é, irmãos,
Qual é o avivamento que você precisa? O que você precisa mudar na sua vida? Eu ouvi um pastor, uma igreja lotada, olhou assim e disse: Deus está me revelando que toda essa igreja será arrebatada. Eu falei: aleluia. Se está no meio da igreja dessa, não saia dessa igreja não, porque é garantia. Ele disse que toda a igreja será arrebatada, porque a minha Bíblia diz que 50% provavelmente fique para trás. Então, se cuide. Se cuide. Um avivamento pessoal não vem pela imposição das nossas mãos. Um avivamento pessoal vem, sabe como? Lá na fornalha das aflições. É lá. É lá no pé da estátua do Nabucodonosor. É lá. Se o Senhor quiser nos livrar, muito bem. Se não, já fique sabendo antes de eu morrer, né? Que não nos dobraremos diante da tua estátua. É isso que você quer? Amém, irmãos? Mas eu vou terminar com uma palavra bem gostosa. Olha, está escrito que Deus não nos chamou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Amém? Boas novas para nós. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar essa parte.